Boa noite a todos, que Jesus nos ilumine e nos abençoe a todos. Hoje o nosso tema é dor e sofrimento. Como todos nós sabemos, nós vivemos num planeta de expiação e prova. Mas é também visível, é perceptível a todos nós que o sofrimento e a dor não é igual para todos. Tem pessoas que sofrem muito, tem pessoas que valorizam muito a dor, né? Às vezes a pessoa é mais tolerante à dor, outro é menos tolerante à dor. E nos conta uma lenda que um rapaz, analisando estes fatos, né, a respeito dessa diferença, da intensidade, da quantidade de dor por pessoa, ele perguntou ao seu grande mestre de filosofia, perguntando a ele o que decide, na realidade, a intensidade e a quantidade da dor no indivíduo. O velho mestre, né, observou aquele rapaz preocupado, aquele rapaz triste, e pediu para que ele colocasse na mão uma mão cheia de sal e colocasse depois de um copo de água e bebesse. O rapaz fez isso. Quando acabou de fazer, fazendo bastante careta, tudo, o mestre perguntou para ele, qual é o gosto? E o rapaz respondeu, salgado. E o mestre perguntou para ele de novo, e é bom? Ele falou, não, ruim, muito sal. O mestre sorriu a ele e depois pediu para que ele pegasse mais uma mãozada de sal e que levasse até o lago, que o acompanhasse. Os dois caminharam de maneira silenciosa até o lago e quando lá chegou lá, o mestre pediu a ele que jogasse o sal no lago. E ele, obedecendo, jogou o sal no lago e depois que feito isso, o mestre pediu a ele, olha, beba um pouco dessa água. E aí ele tomou a água, bebeu mais do que era para beber, a água estava correndo pelo queixo e o mestre perguntou para ele, qual é o gosto? Ele disse, normal. Está boa? Deliciosa, muito boa, né? Refrescante, maravilhosa. O mestre perguntou, você sente o gosto do sal? Ele disse, não. E então o mestre, né, sentou ao lado dele e explicou para ele que a dor, na realidade, é como aquele sal, né? Ele não muda, né? Uma mãozada de sal é uma mãozada de sal, para sempre. Mas o sabor depende de onde nós colocamos a dor, esse sal, né? Se nós dermos muita importância e colocar o sal num copo, a gente ficar muito concentrado naquilo ali, a dor será muito intensa. No entanto, se nós valorizarmos as outras coisas que nós temos, a dor será menor, será mais intensa. Se nós valorizarmos tudo aquilo que nós temos. Eu lembro uma música da Andréia Rodrigues de Rio Preto, lá do Consolador, que ela diz assim, eu sou feliz porque tudo na vida me diz que eu sou feliz, né? Mostrando que nós temos muitas coisas para ser grato, né? Nós enxergamos, nós sentimos cheiros, nós temos famílias, temos um lar, nos alimentamos direito, enfim, são infinitas quase as coisas que nos faz feliz, que era para que nós nos sentíssemos bem, mas parece que alguma coisa de anormal que acontece conosco nos deixa de maneira a fazer foco naquilo que é a dor. E a dor, de uma maneira geral, né, ela é uma sensação normal que todo indivíduo tem, que todo ser vivo tem, né, uma sensação que é anormal, e ela é penosa, ela é ruim, né? Mas ela é resultante normalmente de uma lesão, de uma contusão,
de um ferimento, de um funcionamento mal de algum órgão que nós temos, né? E de acordo com os estudos, a dor, ela tem duas características importantes. Uma é a capacidade de percepção que nós temos da dor, né? Tem muitas pessoas que sentem muita dor, né? É uma coisa às vezes anormal. E tem pessoas que não sentem dor, né? A pessoa nasce com uma deficiência no organismo que ela não sente dor. E essas pessoas sofrem demais, normalmente desencarnam cedo, justamente porque machuca às vezes um pé, machuca uma mão e não sentem dor, né? Acabam caminhando, acabam pegando coisa, acabam excedendo no exercício. E quando vai perceber, só percebe pelo inchaço, pelas demais reações do corpo humano, e a pessoa acaba normalmente tendo que amputar a perna, amputar o braço. A ausência da dor, ela é muito ruim para o ser vivo, né? A outra característica da dor também é a reação emocional, né? Que cada um de nós reagimos de maneira diferente, tanto para a intensidade como para a duração da dor. A dor, tanto aquela aguda, como a dor a dor aguda, ela pode ser passageira, né? Pode ser um espasmo, uma pancada, uma fratura, uma dor de ouvido, uma dor de dente, ou ela pode ser uma dor crônica, né? Um desgaste ósseo, uma úlcera, uma ferida que não cicatriza por causa de um problema de diabetes, né? E essas são as características da dor. O termo de dor, ele também é aplicado ao sentimento, né? A sentimento de tristeza, de mágoa, de rancor, de aflição, de pesar, de preocupação, de medo, de insegurança. Isso nós estamos vendo muito agora, né? Com o advento do Covid-19, né? Que está trazendo a muitas pessoas, né, uma preocupação excessiva, enquanto outros às vezes nem estão preocupados com isso, vivendo de maneira normal, né, às vezes até se arriscando demais, mas é diferente de uma pessoa para outra, né? E esse sentimento, esse sofrimento, essa dor que provém do sentimento e das emoções, ela pode repercutir de maneira mais ou menos intensa no organismo do indivíduo, causando a ele mal-estar e dor física e dor moral. A doutrina espírita tem nos ensinado, né, que quando nós enfrentamos essa dor moral com coragem, com resignação, ela pode ser um fator de aperfeiçoamento para nós, criaturas humanas, né? Ela pode nos conduzir ao heroísmo, ao exemplo. Eu tenho, por exemplo, um exemplo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga de todos nós. Ela teve o esposo dela, ele teve um câncer no trato intestinal, né? E outro dia ela estava falando para mim que ela se espantava, porque ele nunca reclamou de dor nenhuma, nunca reclamou de estar passando um mal-estar, a não ser nos derradeiros momentos. Não trouxe preocupação para ninguém, servindo assim de um exemplo enorme para todos os familiares, para o pai, para as mães, para a esposa, para os filhos, certo? Como se deve enfrentar realmente uma dor nesse momento. Assim, a dor física, ou seja, moral, ela nos oferece a oportunidade da gente refletir um pouco, né, do que está nos fazendo mal, né, para que nós possamos evitar aquilo que esteja nos prejudicando, voltar para o nosso interior e analisarmos se nós estamos comendo demais, se estamos bebendo demais,
qual que é a causa daquilo que está nos prejudicando fisicamente ou está nos detonando a nossa mente, a nossa parte sentimental e emocional. Esse esclarecimento é extremamente importante porque ele tem o objetivo de nos trazer o conhecimento das causas destas dores, dessas reações que o nosso organismo tem dado, que o nosso espírito tem dado para que nós possamos sentir essa dor. Por exemplo, um indivíduo que sente muita ressaca, né? Arrependimento, né? E depois que ele sara, normalmente a pessoa volta a beber de novo. Culpa, né? O salgadinho, culpa aquilo que ele beliscou, não é verdade? O arrependimento, por exemplo, depois que a pessoa come demais. A pessoa, não vou mais comer isso aí. Mas depois ela volta a comer do mesmo jeito. E assim, em todos os casos, mesmo quando a gente erra, que a gente faz alguma coisa errada, que a nossa consciência nos culpa, que nós sentimos às vezes o arrependimento, às vezes passa depois de algum dia, nós estamos lá agindo da mesma maneira, tratando os nossos familiares, tratando os nossos amigos, tratando as pessoas na rua, tratando aquelas pessoas que necessitam de nós de maneiras equivocadas. Então, na realidade, a dor ela tem uma função útil quando nós paramos e refletirmos, né? E para a gente analisar esse assunto, nós temos que considerar também, né, da melhora de uma maneira geral, que a maioria das pessoas que existem na Terra, né, quando eu digo isso, eu digo espírita e não espírita, ainda não se conscientizaram do sentido espiritual da vida, do sentido espiritual no planeta, da evolução. A pessoa nem sequer compreende com a devida profundidade e a extensão os múltiplos aspectos e ocorrência que dizem respeito à própria realidade dos objetivos de vivermos e de existirmos na Terra. A doutrina espírita nos ensina que um corpo é um empréstimo, né? A gente vai lá e pede e vem no corpo físico. Que a crosta, na realidade, ela é uma oportunidade. Que pode ser uma escola, né, para quem vem aqui realmente aprendizado, como a maioria de nós que estamos dentro da doutrina espírita, mas ela pode ser um hospital, onde nós viemos nos curar de mazelas que nós nos prejudicamos de existência exterior, e pode ser também um hospital onde nós estamos tolhidos para que nós possamos refletir, para que nós possamos melhorar a nossa condição espiritual. Nós estamos na Terra para vencer dependência, para ganhar confiança, amar e fazer amizade sincera, evoluir e ajudar aqueles que estão conosco a crescer e a aprender, né? Sem esses conhecimentos que a doutrina espírita nos fornece, o ser humano vai buscar com sofrimento as alegrias e os prazeres materiais e a satisfação dos seus anseios. Logicamente que a pessoa que esteja pensando assim, ela vai considerar uma bênção, né, a ausência de problema. Pois enquanto a vida transcorrer nessa tranquilidade, com saúde, com condição financeira estável, elas não têm que se preocupar com um assunto que foge ao seu entendimento a respeito da espiritualidade dela, a respeito da forma como ela tem que ser, da necessidade de amadurecimento espiritual, de deixar, na realidade, de fazer aquilo que ela acha que é gozar a vida. Por isso, para muitos de nós na Terra, a dor não faz parte nem do repertório das nossas possibilidades, daquilo que pode acontecer na vida, né? Porque não estamos predispostos a refletir, a ter uma reflexão mais séria e profunda quanto à nossa natureza espiritual. E assim, quando nós nos deparamos com aflições mais intensas e sofrimentos mais pungentes, a criatura pode se desesperar, pode desanimar-se, pode revoltar ou ainda adoecer a alma.
Mas quando a gente fala de sofrimento na Terra, a doutrina espírita nos ensina que tanto sofre na Terra as pessoas gênios, né, as pessoas inteligentes demais, como aquelas pessoas apagadas, aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum, sofrem os maus, sofrem os santos, né? Então a gente dá para perceber que a dor não é um castigo. A dor, na realidade, é uma contingência da vida. Ela enobrece o espírito, segundo o parecer da doutrina espírita. A gente vê várias frases na doutrina espírita. A dor é uma bênção que Deus envia ao seu eleito. É o aguilhão que forja, fornalha que lapida, crisol que rutila. É o agente de progresso, moeda luminosa, lixívia, que saneia e embranquece a alma enodoada pelos hediondos crimes. Ela é o agente de fixação, expondo a verdadeira fisionomia moral do indivíduo. Ela é valioso curso de aprimoramento para todos os aprendizes da escola humana. É um instrumento invisível que Deus utiliza para converter pouco a pouco a todos nós em falenas de luz. É a nossa companheira, lanterna acesa em noite escura, guiando-nos de retorno à casa do Pai. Alguns questionamentos que poderíamos fazer seria se a dor física ou a dor moral, ela pode possuir em si mesmo função positiva, né? Se a gente poderia fazer esse questionamento, se bem que a doutrina espírita nos é bem clara a respeito da utilidade da dor, né? Não seria mais conveniente não ter dor, né? Poderíamos fazer outro questionamento: quem cria a dor? É o Deus ou é o homem? Vamos começar por algumas considerações de Allan Kardec. Ele diz assim, olha, no livro A Gênese, que devendo o homem progredir, os males aos quais ele está exposto é um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando na pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria a procurar os meios dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. A dor, em suas diversas fases, num primeiro momento, nos faz voltar para dentro de nós mesmos, para somente depois nos predispor à suposição do desconforto. Assim, uma das funções da inteligência é se ocupar daquilo que não está indo bem em sua vida e encontrar alguma alternativa ou solução para a dor que daí decorre. Quando estamos, por exemplo, com um problema mais contundente, não é ele que monopoliza a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? André Luiz nos diz que a dor em nós, para nós, significa possibilidade de enriquecer a nossa alma, no livro Nosso Lar. Essa é a frase de André Luiz. E continuando o raciocínio de Allan Kardec, ele pondera sobre o aspecto funcional da dor nas nossas vidas. Ele diz: mas os numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não têm por objetivo senão o bem. O homem encontra em si tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração.
Se os homens se conformassem rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio e disso sofre as consequências. Essas informações estão no livro A Gênese. Pode existir a dor sem sofrimento e o sofrimento sem dor, né? Para que a gente possa ter uma noção. O sofrimento, sendo mais vasto, ele é existencial. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais do ser humano. A dor influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor, né? Exemplo, nós temos uma amiga que nos deu um depoimento muito elucidativo de que a dor e o sofrimento são coisas bem diferentes. Relatou que durante o Plano Real, em 1994, ela e o marido possuíam uma construtora. Os negócios estavam indo de vento em popa, né? E da noite para o dia perderam tudo e ficaram devendo milhares de reais na época, né? Para os fornecedores e funcionários da empresa. Enfim, a empresa quebrou. Eles tinham duas opções na vida: se desesperarem, se revoltarem, falarem mal do governo, falar mal do plano real, ou encararem o problema de frente, buscarem uma melhor solução. Optaram por aproveitar a dor e transformá-la em ferramenta de crescimento para ambos. Passaram por inúmeras dificuldades, ela nos conta, por privações muito grandes, mas não se desesperaram, confiaram em Deus, reuniram forças, deram a volta por cima. Se tornaram criaturas mais habilidosas, mais preparadas, mais confiantes. Assim a gente vê que na realidade a dor é uma questão, a vida ela é uma oportunidade que nós temos. Podemos aproveitar para nos aprimorar, para nos tornarmos criaturas melhores ou não. Nós temos um relato também que está num livro que é dois irmãos, que eles gêmeos, nasceram, viveram junto a infância, todo o tempo, mas os dois cresceram. Os dois estudaram e depois cada um tiveram que seguir sua vida. E eles tiveram que mudar, morar em um país diferente. O primeiro foi e sentiu demais, né? E após a separação, ele conseguiu se reerguer. Voltou para o objetivo seu, que era se dar bem na vida profissional, nos seus estudos, né? E passou a ser aquilo que ele era antes. Deu a volta por cima. O outro irmão, né, diante da dor da separação, ele optou por sofrer. E passou 17 anos do ocorrido, né, e ainda se encontra deprimido, né? Esse amarrou o burro, né, resolveu fazer birra. E por isso, na realidade, ele está arrastando aquela dor para a sua vida para sempre. A gente sabe que a pior das mortes é aquela que nós morremos por dentro, né? Porque quando nós fazemos isso, a gente se torna um morto-vivo, né? Um autônomo, aquilo que a lenda diz, um zumbi, né? Morreu por dentro, não sente mais vontade de viver e aguarda o fim definitivo. O seu Leon Denis, né, nos traz informações muito grandes a respeito do sofrimento. A mensagem Confia Sempre da Meimei nos diz, né, que o maior dos infortúnios é sofrer a privação da fé e ter que conseguir vivendo. Ou seja, a pessoa que não acredita mais que vai dar certo, não acredita mais na vida, mas tem que continuar vivendo os seus dias. O seu Leon Denis diz que o sofrimento é próprio ao estado de imperfeição, mas que ele atenua com o progresso e desaparece completamente quando o espírito vence a matéria. Ou seja, na realidade o sofrimento é uma coisa
da nossa evolução. Quando nós vamos evoluindo, nosso sofrimento diminui graças à compreensão que nós vamos adquirindo. O sofrimento é um meio poderoso de educação das almas, pois desenvolve a sensibilidade, que já é por si mesmo um acréscimo de vida. O sofrimento é misterioso operário que trabalha nas profundezas de nossa alma e trabalha por nossa evolução. Continua ainda o Sr. Leon Denis: em todo o universo, o sofrimento é, sobretudo, um meio educativo e purificador. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida. É apelo à ascensão. Sem ele, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. É o aguilhão benéfico. O sofrimento evita-nos a precipitação nos desesperos do mal, auxilia-nos a prosseguir entre as margens do caminho, mantendo-nos a correção necessária para o êxito do plano superior. Imagine um casal que se separou depois de algum tempo junto. Imagine que um deles sente uma dor terrível no início. Isso é normal? Sim, é normal. A dor da separação é natural e esperada, principalmente na pessoa que tem mais apego, que ama mais o outro, que não compreende a separação. Só que a dor, ela tem uma movimentação que é natural, uma movimentação fluídica. Ela vem e vai, tem um movimento, como diz a mensagem do Chico, de Maria para o Chico, tudo passa, e a dor também passa. Se depois de alguns anos essa dor ainda persiste, então na verdade não é mais dor, Ela passa a ser um sofrimento, ou seja, é aquela dor que a gente vem arrastando junto com a gente. A maioria dos espíritos que orientam os pais e as mães que estão sofrendo muito por causa da partida deles para o mundo espiritual, orientam as criaturas a procurarem o convívio das pessoas que sofrem, procurar na atividade da caridade o consolo no sofrimento dos seus semelhantes. E o Espiritismo nos ensina que todos os nossos sofrimentos estão efeitos à lei de ação e reação. Na realidade, ela é uma reação a uma ação que nós tivemos no passado. O Evangelho segundo o Espiritismo trata o problema das aflições mostrando a sua justiça. Fala-nos das causas atuais, as que têm a causa na vida presente, como as consequências naturais do nosso caráter e da nossa conduta. Às vezes, atitudes imprevidentes, orgulhosa, ambição, acaba arruinando a nossa vida por falta de ordem, de perseverança, de mau comportamento, ou por a gente ter limitado os nossos desejos, querermos coisas menores, quando depois vamos querer ter grandes coisas, Não existe milagre, Quantas uniões infelizes acontecem, nos diz Kardec, por interesse da vaidade, não tendo o vínculo do coração. Doenças e aleijões que são efeito da intemperança, dos excessos, de todas as ordens, Quantos de nós não podemos comer isso ou aquilo porque excedemos, Excedemos no passado e hoje não podemos mais. Quantos pais infelizes com filhos por não terem combatidos na infância as suas más tendências. Allan Kardec nos pede para que nós interroguemos a nossa consciência para descobrir a verdade, sobre estas causas que estão nos provocando, se não foi nós que provocamos esse sofrimento a nós mesmos. Porque é sempre mais fácil a gente culpar os outros, a gente culpar os nossos sofrimentos de Deus. E os homens, que sofrem e que não utilizam da reflexão para fazer
uma análise sobre a sua vida, continuam culpando a Deus. Enquanto aqueles que analisam, né, se conscientizam dos males que estão acontecendo com ele, e essa aceitação faz com que ele viva uma vida melhor, tenha mais condições de enfrentar a luta. Nós precisamos lembrar que todos nós somos responsáveis por aquilo que fizemos e por aquilo que fazemos e que sentimos em nosso pensamento. Nos disse o nosso estudo da quarta-feira, né, que é impossível a gente modificar o nosso passado. Nós temos que enfrentar a realidade daquilo que nós provocamos no passado. É preciso, né, raciocínio para que nós possamos entender as situações e os efeitos desagradáveis e dolorosos que nós enfrentamos. Quanto às aflições anteriores, aquelas que estão causadas no nosso passado, nós vamos ter a perda de entes queridos, né? Daqueles que nos sustentam, a família, que muitas vezes moralmente nos sustentam e que acabam partindo, os acidentes que nenhuma previdência poderia evitar, né? Os reveses da fortuna, né? Que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais que às vezes nos alcançam, as doenças de nascença, né? Sobretudo aquelas que acabam tirando das pessoas a possibilidade de ganhar a vida pelo próprio esforço, pelo próprio trabalho, as deformidades como a idiotia, a imbecilidade, das crianças que morrem, né, em tenra idade e só encontrar na vida sofrimento. Então, o homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de sua falta. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre aqueles que decorrem de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. No caso, nós vamos ter, por exemplo, o suicídio. O suicídio, né, nos diz Allan Kardec nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é a triste ilusões porque somos seres imortais. Né? É uma ilusão a pessoa achar que vai matar, a vida continua, e além da morte do corpo físico. Então, são várias as causas que levam o indivíduo a cometer o suicídio, né? O desconhecimento de como funciona a lei divina, né? O materialismo severo, a solidão, a depressão, algumas enfermidades incuráveis. Parece insano, mas uma pessoa que tem uma doença incurável, ele acaba procurando na própria desencarnação uma solução. A violência, os maus tratos, o abuso de todos os tipos, a pobreza extrema, o fanatismo religioso, a negligência, o abandono familiar, as perdas afetivas, o alcoolismo, a drogatização, os distúrbios mentais, as desesperanças, a obsessão dos espíritos, a fuga das complicações e do sofrimento, mas um sentimento que é natural a todos os suicidas, segundo nos diz a doutrina espírita, é a frustração, né? Porque a pessoa mata e não morre, o sofrimento continua vivo, os seus sofrimentos morais persistem. Jesus nos diz que bem-aventurados são os aflitos, porque o reino dos céus pertence a ele. Né? Kardec nos diz que Jesus, quando disse isso, não se referia de um modo geral a todos os que sofrem, visto que sofrem todos, né, os que se encontram na terra, mas que poucos sabem sofrer bem, poucos compreendem, e que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Que o desânimo é uma falta, e Deus se recusa a consolação desde que nos falta consolo. Nos orienta Kardec a procurar na prece o apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Que Deus não coloca fardos mais pesados nos nossos ombros
que sempre o nosso fardo é proporcional às dor, assim como a recompensa é proporcional à nossa resignação e à nossa coragem. Outro problema que ele coloca como causa de dor é a perda de pessoas amadas. A morte, por exemplo, ela é um tema que o Espiritismo nos esclarece de maneira lógica e eficiente. Na verdade, o Espiritismo matou a morte a nos mostrar a possibilidade que nós temos de comunicar com aqueles que partiram. Como Kardec diz, aqueles que nos antecederam na pátria espiritual. Já sabemos, pois que somos espíritos eternos, ocupando corpos físicos compatíveis com as nossas necessidades evolutivas. A Terra pode ser comparada, como nós já falamos, a uma escola, a um hospital e até mesmo um cárcere. Estamos aqui cumprindo uma etapa necessária ao nosso aprimoramento espiritual, que é com uma finalidade maior do que a vida simplesmente no corpo físico. Fim dessa etapa, a gente vai retornar ao nosso verdadeiro lar, que é o mundo dos espíritos, vivendo uma vida de conformidade com a forma como nós vivemos aqui na crosta terrestre. A respeito, nesse capítulo, Kardec também coloca a respeito dos tormentos voluntários. E ele nos diz que a felicidade sem mescla, aquela felicidade, só felicidade, não existe na Terra, né? Mas que nós podemos gozar de uma felicidade relativa, né? Mas a gente não pode procurar nas coisas perecíveis, né? Nas coisas nos gozos materiais, ao invés de buscar nos gozos da alma, na vida moral. Em vez de buscar a paz no coração, a única felicidade verdadeira neste mundo, o homem às vezes procura com avidez em tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. É coisa curiosa, nos diz Kardec, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. E ele nos relata que a inveja e que os ciúmes, né, são dois sentimentos que provocam muito sofrimento em nós na Terra. A inveja de nós observarmos sempre a vida das pessoas que trouxeram para a Terra ferramentas que necessitavam de bens materiais. E outro é o ciúmes, que nos faz ter uma visão ilusória das coisas que acontecem na vida, nos colocando sempre como vítima, achando que as pessoas estão para nos enganar, estão para nos causar sofrimento. Está sempre a pessoa que encontra essa compreensão e na fé, ele vai estar sempre calmo, né? Vai estar sempre calmo em meio à tormenta, mas normalmente a criatura humana parece buscar o sofrimento na vida, né? E Kardec nos diz que é da lei divina que o ser humano receba em si aquilo que ele plantou nesta ou em outra encarnação. A lei de causa e efeito nos mostra que tudo que fizemos de errado nesta ou noutra vida deve ser reparado. Nos esclarece que o primeiro passo é o remorso. O remorso é um estado da alma em que nos faz remoer o que nós fizemos de errado. Mostra as nossas faltas, faz com que nós reconhecemos os nossos deslizes e com relação à lei natural. Depois de nos conscientizarmos, ele nos diz que vem o arrependimento, né, que vem em seguida, que nos torna mais humildes e mais obedientes à lei de Deus, né? Depois de remoída e arrependida a falta, ela tem que ser reparada. Por isso que o resgate, assim o remorso, o arrependimento e o resgate fecham um ciclo de determinada dor e de um determinado sofrimento.
Embora possamos receber ajuda externa, por exemplo, de um mentor espiritual, do plano espiritual, durante o período que nós estamos sofrendo, a solução está dentro de nós mesmos, pois implica determinação de mudança, de atitude e de comportamento. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontra consolação na fé do futuro, na justiça de Deus que o Cristo veio nos ensinar. A gente lembra um caso que nós lemos de um casal que perdeu um filho num acidente e que logo em seguida, eles se recuperaram, passaram a frequentar o centro espírita, passaram a trabalhar na caridade. Superaram aquele sofrimento, E temos conhecimento de outro casal, por exemplo, que sofrem dia e noite num tormento sem fim. Passaram vários anos, a pessoa não aceita a perda, se colocaram na condição de vítima. Então a gente vê que dor e sofrimento são coisas muito diferentes. A dor faz parte da vida, não tem como evitá-la. O sofrimento não. O sofrimento pode ser diminuído e até evitado, vai depender de nós. Existem várias maneiras de nós atuarmos evitando o sofrimento, trabalhando com os nossos pensamentos, melhorando as nossas emoções. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Meditando sobre os seus princípios, nós vamos construindo um edifício sólido, alicerçado na fé raciocinada, ou seja, na fé que usa o sentimento mais preponderante, que é a nossa razão. A doutrina espírita, primeiramente, dilata a nossa compreensão a respeito de Deus. Não é ele um ser punitivo, vingativo, mas uma inteligência que com supremacia se fez a primeira causa de todas as coisas. Todas as infelicidades são consequências de anteriores condutas equivocadas e todos nós imploramos a ausência de dor. Mas seu objetivo não é punir, e sim disciplinar a nós, porque ela é uma autocorreção que trabalha em prol do nosso equilíbrio íntimo. Nem que tenha que ser através da dor, a harmonia vigente no universo jamais cessa de atrair para si a todos nós, possibilitando a todos nós repetidas oportunidades de reavaliação, de tomada de consciência e de um diferente recomeço. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz a todos nós. Fiquem com Deus.